Em 2017, eu estava viajando para Belo Horizonte para visitar um amigo meu. E nessa viagem eu cruzei com uma obra, um desenho bem simples, que eu diria que hoje é o começo de toda essa minha reflexão. O desenho era esse. Ele fala: precisamos repensar a condição dos não-humanos nas cidades. Eu sou engenheiro ambiental, na época eu já estava trabalhando com urbanismo, e essa foto ela me marcou, esse desenho me marcou. Ele tinha vários elementos que chamavam minha atenção, mas que na época eu não entendia muito bem. Acho que de início minha reação foi que brisa, e eu tava viajando com esse meu amigo que é engenheiro civil, e com ele, pra ele com certeza foi, nossa, isso é uma brisa muito louca. Mas ela me deixou com a pulga atrás da orelha. Eram pautas que a gente geralmente não discute, com umas palavras estranhas que a gente geralmente não usa. A gente fala de cidade, a gente pensa logo no humano. A cidade é nosso lar, né? E aí tem esse termo estranho no meio, não humanos. E esses não humanos, esse desenho, são árvores. Parece que essas árvores estão indo fazer um panelaço, uma manifestação, que elas vão encontrar uns esquilos e umas pombas lá na Praça do Mercadão para reivindicar os direitos deles. Só que uns dias depois eu me peguei pensando, mas e aí, de verdade? Como anda essa relação da natureza com as nossas cidades e com nós, humanos? Na época eu trabalhava com consultoria em sustentabilidade e mobilidade, principalmente para prefeituras, e eu me dei conta que o setor de verde, de meio ambiente dessas prefeituras que eu conhecia, dessas cidades, e de outras que eu já tinha visto na vida, se resumia em alguns tópicos bem específicos, que era poda, capina, coleta de resíduos e controle de pragas. E quando a gente olhava para o passado, essas mesmas cidades, essas mesmas sociedades, elas já tinham removido quase todas as árvores, canalizado rios, tampado nascentes. Aí hoje o que acontece? Vem a chuva, a água não infiltra, e a Praça do Mercadão, lá onde nossas árvores estavam se manifestando, é levada embora. E no fim do dia a gente xinga a natureza, a gente xinga a chuva. A gente ignora que fomos nós mesmos que eliminamos a condição de vida da cidade e que levamos que esse problema acontecesse. E a gente acha que é um piscinão de milhões de reais que a gente vai construir que vai resolver. Uma visão bem simplística. Na época, essa reflexão ela me levou a concluir que a gente encarava a natureza e os não-humanos como praga, como um elemento que a gente tem que controlar e não um elemento que a gente tem que se relacionar. Tem um antropólogo francês que eu gosto bastante, que chama Philippe Descola, que ele fala: a cadeia da vida ela é feita de elos interdependentes, sendo que alguns desses elos eles não estão vivos. E dentro dessa cadeia, nós, humanos, a gente não pode se separar. Portanto, já falar em nós não faz muito sentido quando nós somos compostos de trilhões deles, como as bactérias. É absurdo pensar que poderíamos deixá-los de lado para viver uma bolha, diz ele. Ao mesmo tempo, quando ele fala isso, os números mostram realmente o oposto, né? Desde 1500 até 2020, 520 anos, pelo menos 680 espécies de vertebrados foram extintas diretamente por ação humana. O processo de extinção ele é um processo que existe na natureza. Porém, essa velocidade está sendo cerca de 10 a 100 vezes maior do que todas as outras extinções em massa do nosso planeta. Hoje nós somos, em média, 7,8 bilhões de humanos no planeta. É muita gente. Mas, se a gente for pensar em massa, né, em peso, os humanos representam só 0,01% da massa que vive do planeta. Isso é 3 vezes mais do que outros animais selvagens, mamíferos selvagens, porém nós somos de longe muito inferiores sobre a massa viva desse lugar que a gente chama Terra. As plantas representam 82%, as bactérias 12%, e os vírus, que ficaram famosos no ano passado, eles têm 4 vezes mais em peso do que a gente. Então vocês imaginem, tem vírus para tudo quanto é lado. Porém, nossa espécie insiste em se enxergar como a principal espécie desse planeta. E nisso a gente tenta controlar tudo que vive e que não vive. E como aquele desenho fazia alusão, né, a cidade é um espelho disso. A condição dos não-humanos na cidade reflete a condição dos não-humanos hoje no nosso planeta. A França, que é um país, por exemplo, que está com uma população mais ou menos estável, que não urbaniza tanto, ela urbaniza, artificializa por ano cerca de 65 mil hectares de solo. Isso é a mesma coisa que a gente falar que 9 São Carlos são criadas, 9 São Carlos passam de natureza a espaço humano. Agora imagina esses números no Brasil, né? O número dessa transformação que a gente está em grande crescimento ainda. Nossa sociedade é uma espécie engenheira. E falar isso para um público que deve ter bastante engenheiro é um pouco redundante, mas essa engenharia ela coloca a gente no topo de muitas cadeias alimentares, né? Ela coloca a gente no controle.
Mas eu queria falar da engenharia de uma perspectiva um pouquinho diferente, falar da engenharia da mudança do espaço físico, né? A gente constrói muita coisa, a gente constrói cidades, a gente transforma matéria, a gente empilha, a gente cola. Porém, outras espécies também fazem isso, né? Acho que um exemplo legal é o castor. Eles são uma espécie engenheira muito boa, eles fazem barragem nos rios para criar a casa deles e para facilitar acesso à comida. Porém, qual que é a diferença dessa engenharia do castor e do ser humano? O castor, ele muda o ecossistema, esse sistema ecológico, criando uma cadeia alimentar, criando um novo ecossistema, deixando esse ecossistema mais complexo. Ele cria condições para a vida. Já a nossa engenharia, ela geralmente cria condições para a morte. Para ilustrar essa relação humana um pouco deturpada com a natureza, tem uma outra foto que eu tirei também numa viagem minha, mas dessa vez para o Nordeste, que retrata também a natureza. É uma representação da época colonial portuguesa, representando esse ente mitológico, a natureza, né? A que a gente vai ter é a natureza retratada como provedora, uma imagem maternal que alimenta, que nos dá ferramentas, né, onde a gente vem se servir. Essa separação entre humano e natureza, ou natureza e cultura, natureza e tecnologia, é uma dualidade antiga, que foi muito reforçada pela Revolução Industrial e pelo sistema econômico capitalista, né, que não inclui a natureza nas contas. Cultura somos nós, humanos, e aqui eu reforço nossa espécie, Homo sapiens sapiens, né, que temos pensamentos, sentimentos, inteligência, e a natureza é o resto, que provém a gente, que serve a gente, e no máximo que a gente vai usar como um modelo ideal de inspiração, e o qual a gente controla. A gente parte do pressuposto que nada na natureza tem muita lógica, nem muita cultura. E a gente esquece que a gente também é natureza, né? O que a gente tem uma ligação profunda e inegável com tudo que vive e não vive nesse planeta. Sem uma natureza com saúde, não tem como ter uma humanidade com saúde. Nós temos um planeta, nós temos uma saúde. É impossível falar de tudo isso, de natureza, homem, de impacto, e não pensar na definição da sustentabilidade, né? Quando a gente pensa em sustentabilidade, então a gente já vai vir na mente aquele tripé da sustentabilidade, aqueles 3 termos que a gente tem que tentar equilibrar e encontrar esse equilíbrio perfeito entre economia, sociedade e meio ambiente. Mas eu queria chamar a atenção que até nessa definição a gente tem essa dualidade, ela está impregnada de dualidade. A gente não consegue nem chegar nesse equilíbrio ainda hoje, né? Mas o que a gente vai ter é, de um lado, o meio ambiente e do outro lado, 2 invenções humanas, que é o sistema social e que é o sistema econômico. A gente tenta equilibrar eles. Mas o que a gente vai acontecer, o que a gente vai observar, se você falar com qualquer profissional da área da sustentabilidade, ele vai falar que, poxa, a gente tenta bastante, mas no final do dia, a parte meio ambiente fica fragilizada, ou a gente acaba privilegiando o sistema social e o sistema econômico, né? E geralmente sem falar que não é todos os humanos que são beneficiados nessa história, são só alguns. Tem uma outra abordagem dessa noção da sustentabilidade que ela é um pouquinho diferente, ela coloca isso numa perspectiva diferente, né? Que é entender o meio ambiente como base, então uma grande e única bola naquelas 3 bolinhas da sustentabilidade. Dentro dele tem um sistema social e dentro desse sistema social tem uma outra invenção que é o sistema econômico. O que eu gosto desse esquema é que ele coloca nessa perspectiva, né, que é do meio ambiente e da natureza como base. Sem ela não existe sociedade e muito menos economia. Nosso sistema econômico é todo baseado em troca de recursos. Essa dependência à natureza, ela é muitas vezes traduzida em algumas noções da ecologia, né, que a gente vai falar de benefícios da natureza à sociedade, às pessoas, às vezes a gente chama de serviços ecossistêmicos. O que são isso? São todos os benefícios diretos e indiretos que a gente vai ter do meio ambiente, como alimentação, recursos medicinais, energia, regulação do clima. E, por exemplo, o bem-estar psicológico que a natureza nos traz, né? A gente depende desses benefícios para existir. Sem ele, sem essa natureza, não existe humano, nem velho, nem novo humano, né? Porém, o que a gente faz? A gente nos separa de tudo o resto que vive nesse planeta, a gente destrói o sistema ecológico, que na verdade é o produtor dos benefícios que a gente precisa para a nossa existência. É um pouco contraditório. O que eu acho que é interessante exemplificar alguns desses benefícios, e eu queria falar um pouco desse bem-estar psicológico, que é uma coisa palpável e atual. Estar na natureza nos acalma, né? Ter contato com tudo que vive deixa a gente
reduz nosso estresse, deixa a gente melhor. Então, por exemplo, cores, luz natural, formas naturais, espécies que vivem com a gente faz bem. Acho que no confinamento isso tudo ficou muito evidente, né? Era lucro a gente ter um jardim, ter uma planta, ter um apartamento com uma bela vista. Isso comprovado cientificamente, né? Traz um benefício. E aí isso está sendo aplicado também hoje na arquitetura, na cidade, no urbanismo, né? Um exemplo é esse hospital em Singapura, que eles integraram no projeto vários elementos naturais. Então tem muita vegetação já, né? A gente vai trabalhar com acesso à luz, com os quartos com acesso a elementos naturais, acesso ao solo, trazendo então espécies polinizadoras, pássaros, né? Então esse vínculo com a natureza é bem forte. As cores também são cores do ecossistema natural. Então o que a gente tem aí é a natureza trazendo uma redução de estresse e acelerando um processo de cura física, né? Então são benefícios que não são fáceis de pôr na ponta do lápis, mas que existem. E isso está acontecendo também em urbanismo. No urbanismo a gente vai encontrar hoje muitos projetos de renaturalização das cidades, né? Porém, às vezes a gente acaba se destrambelhando um pouco na hora de fazer essas coisas, a gente entende esses vínculos de uma forma um pouco errada, e essas fotos aqui que vocês estão vendo são exemplos de inserções de natureza um pouco contraditórias, né? Uma natureza morta, uma natureza plástica, que provavelmente no final da história tem um impacto muito grande. Mas por que a gente faz isso, né? Por que a gente vai usar essa natureza plástica? Porque o vivo é caro, o vivo está fora do nosso controle, ele pode dar trabalho, ele pode não estar verde o ano inteiro, ele pode sujar. A gente quer se manter nessa posição de controle, a gente quer o benefício, mas a gente não quer o estresse que vem com ele, né? Isso me lembra uma história, quando eu tinha meu escritório, que a gente estava reformando e teve uma proposta para fazer um canto de descanso que ia ter uma grama sintética. Na época eu não entendia muito bem tudo isso, mas eu lembro que eu fiquei muito irritado, que eu falei que se tivesse grama sintética eu saía. E no final não teve grama sintética, graças a Deus, mas isso já me perturbava, sabe? É muito ilógico. Outro exemplo dessa relação um pouco deturpada nossa com a natureza que a gente representa é a questão da violência animal. Se você perguntar a qualquer pessoa o que ela acha, entende por violência animal, dar algum exemplo, ela vai falar de um cachorro maltratado, de uma arara que foi contrabandeada. No máximo a gente vai falar dos animais que a gente come, né? Dos bois, das aves nos abatedouros. Porém, pouquíssima gente vai citar como exemplo de violência matar uma cobra que entrou na sua casa, o vizinho que jogou sapo no sal, sua tia que matou um morcego no rancho, ou então aquela tia-avó que não aguentava mais a calçada suja de folha que envenenou a árvore do vizinho. Até quando a gente fala de violência, a nossa compreensão é pautada, né, nos seres que a gente tem afeto, e não realmente em tudo aquilo que é vivo, que é importante para o funcionamento do ecossistema. O que eu quero ressaltar não é que a gente precisa parar de viver como a gente vive, né? Proteger as espécies, fechar elas em reserva e admirar elas. A gente precisa encontrar, na verdade, um meio, voltando à história da engenharia, de ser como o castor, de criar condições para a vida e parar de criar condições para a morte, né? Criar um jeito de coexistir com as outras espécies, dissipar essa dualidade entre nós e eles, né? Criar mecanismos para legitimar a voz desses seres vivos e não vivos dentro dessas invenções humanas que é a sociedade, que é o sistema econômico, porque só reconectando homem e natureza que a nossa sociedade vai ter um novo amanhã. O que é legal é que o novo humano está fazendo isso. Eu acho que é um pouco devagar ainda, mas tem iniciativas de esperança que estão aparecendo e que são legais. Eu queria falar de duas especificamente. A primeira delas é uma teoria aplicada em arquitetura e urbanismo, chama design regenerativo, né? Que a gente vai encontrar nessa teoria. Tem muitas definições diferentes, mas uma abordagem que eu gosto é que não importa o projeto que a gente vai construir, o resultado dele tem que ser uma sociedade com mais benefício e um ecossistema com mais benefícios positivos, né? Então a gente vai tentar produzir a coexistência, a coevolução. A gente vai fazer a sociedade evoluir ao mesmo tempo que o ecossistema evolui. E não como a gente faz hoje, fazer a sociedade evoluir em detrimento da evolução, da deterioração do ecossistema. É uma coisa bem desafiadora de pôr na prática. Hoje a gente tem alguns selos, por exemplo, de construção sustentável que tentam fazer, como o Living Building Challenge, que na verdade é um desafio do prédio vivo, né, traduzindo. E um projeto simpático é esse bairro, né, na Austrália, que chama Paddock. É um bairro pequeno com 27 casas e que ele foca nisso, ele foca em criar condições para a vida, trazer
impactos positivos para a sociedade, para o ecossistema, recuperar, regenerar esse local, esse sócio-ecossistema. A gente sabe como fazer isso, a gente tem tecnologia, a gente conhece as técnicas, a gente precisa de uma mudança de paradigma, uma mudança no nosso processo de escolha, né, de criação de projetos. O segundo tema é a questão do direito jurídico de entes não vivos, como rios, por exemplo. A Nova Zelândia tem um caso bem interessante sobre isso. Recentemente, depois de um longo processo, um rio teve o direito jurídico dele reconhecido. Então, ele é reconhecido como um ente vivo. Então, além dele só, por exemplo, ser protegido por uma manifestação, ele ganha poderes, ele pode ser representado no processo jurídico, por exemplo. Então, um exemplo bem concreto é se for ter uma rodovia que vai ser construída. A rodovia vai passar na casa da tia Joaquina e em cima do rio. A tia Joaquina vai ser consultada, vai falar quais são os problemas dela, vai ser provavelmente reembolsada se for desapropriada. E a mesma coisa vai ter que acontecer com o rio. Ele vai ter que ser representado, alguém vai ter que tentar traduzir o que é de positivo e negativo para ele. Né? Uma nova ferramenta para tentar incluir isso no nosso sistema, coisas que até hoje eram só marginais, né? Ele só sofria consequência. Então, como aquela imagem falava, eu acho que a gente precisa pensar a condição dos não-humanos, né, dentro das nossas cidades, e não só nas nossas cidades, mas nesse planeta que a gente chama de lar. Afinal das contas, aquela planta que você esquece de molhar está viva, o quintal que você cimentou e que não vai filtrar água é um problema, e as formigas que estão na sua cozinha, porque você esqueceu um pote de leite condensado em cima da pia, elas têm uma razão de existir. Talvez elas até tenham direito, talvez elas até tenham cultura. E no final da história, excesso de açúcar faz mal e o inseticida que você vai usar para matar elas também.